E aí, pessoal, tá na hora do vídeo. Vamos lá, né? E quem puder nos ajudar, se inscreva no canal, por favor. Olha isso aqui, olha essa notícia. Brasileira com sintomas não conseguem fazer exame de coronavírus no Japão. A brasileira, né? Aí eu me tiro o nome dela, né? Está inconformada com o fato de não poder fazer exames para saber da possibilidade de estar infectada com o novo coronavírus. Ela, que mora na região de Kanto, né, contou para a Alternativa que sofre de asma e chegou a ficar gripada recentemente, tendo alguns sintomas relacionados ao coronavírus. Mas os médicos que a atenderam negaram veementemente a tomar procedimentos para encaminhar o exame. Aí, fulano de tal, né, omitir o nome de novo, conta que pegou Pegou uma gripe em 2 de fevereiro, tendo febres e sintomas típicos da doença. Como é asmática, teve crises severas e dificuldades de respirar. Teve noite que pensei que iria morrer, com a garganta fechando. Minhas mãos ficaram até roxas, conta. Um otorrinolaringologista que a atendeu disse que eram sintomas de resfriado e receitou remédios para o problema. Uma semana depois, Fernanda conta que, no caso, o nome fictício da pessoa, né? Conta que a falta de ar piorou, então consultou um pneumologista, que indicou exames do pulmão, né, e até eletrocardiograma, achando que se tratava tudo de um problema cardíaco. Foi tudo descartado. Até o exame de sangue pediu, pela suspeita de alergia, sugeriu que procurasse um especialista, relata. Com o passar dos dias, os sintomas da gripe sumiram, mas a falta de ar continuou. Já faz 2 meses que estou assim. E desde essa quarta-feira a temperatura subiu. Nada alarmante, mas quando sobe a garganta fecha ainda mais. O exame de alergia deu negativo, inclusive para cafunchô. Cafunchô, para quem não sabe, é alergia a pólen. E o troço pega aqui no Japão, hein? Pega e pega feio aqui. Por isso que o japonês hoje ganhou a cultura de ganhar usar máscara. Por causa do cafunchô. Porque afeta mesmo, fica ruim o troço. Dói as vistas, dá uma série de coisas assim. E um dos motivos do corona não ter piorado muito no Japão foi por causa dessa cultura de usar máscara. Graças a Deus, por causa do cafunchô. Né? Não é uma coisa que fala assim, mas graças a Deus. Né? Que poderia estar bem pior. O que, deix... o que a deixou inconformada. Porém, o fato dela ter pedido para cada um dos especialistas que a atendeu fosse feito um exame de coronavírus e todos negaram. Quando o otorrino me atendeu, pedi para fazer o exame, ele não deixou. Depois consultei outro especialista, apesar de todos os testes que pediu. Ele nem cogitou o de coronavírus. Perguntei por que ele não poderia fazer. Ele respondeu apenas dizendo que não. Lamenta. Fulano de tal, né, no caso, tararara, trabalha para uma empresa japonesa, no qual todos os funcionários estão trabalhando remotamente por causa da pandemia. Na empresa acham que estou com um vírus. Um médico disse que eu não poderia fazer o teste porque eu não tinha todos os sintomas do coronavírus ou um quadro grave. Eu já tive febre por uma semana, mesmo assim não aceitaram fazer o teste. Reclama. É complicado negar o exame, pois mesmo que não seja o vírus, eu preciso saber. Comenta a Fernanda, pois acredita que não se trata do coronavírus. Pois se fosse, provavelmente seu marido também estaria com sintomas. A médica pediu para A médica que pediu exames de alergia, segundo ela, até lhe receitou remédios, mas agora ela está tomando azitromicina. Rapaz, olha esse nominho. O que é um dos medicamentos em estudo para o possível combate do novo vírus. Como sofre de asma, Fernanda evita sair de casa sem motivo, pois está no grupo de risco, mas não se conforma. No fim, não sei o que eu tenho, ninguém descobre.
não me deixam fazer o exame do vírus e me receitam um antibiótico que está sendo usado contra ele. Finalizando, não é para dar risada, mas é complicado, né? Chega até a ser irônico, né? Não deixam a mulher fazer exame, mas dão um retroviral para ela, que seria basicamente para combater o vírus, né? Vai entender. Só que existe um motivo para isso que eu vou explicar para vocês no final, tá, do vídeo. Outra brasileira que trabalha na área de turismo na região central do Japão reclamou de ter sido impedida de fazer o teste para verificar se está infectada pelo coronavírus. Fulano de tal, nome fictício, né, que eu também não quero ficar falando aqui também, conta que acordou com febre há uma semana e a empresa na qual trabalha, ao saber das suas condições de saúde, suspendeu o trabalho e a orientou a buscar auxílio médico. Na clínica fiz todos os exames que me pediram, radiografia, blá, 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 blá. Todos deram negativo. Não havia nem sinal de pneumonia, mas a tosse que eu tenho é constante e tem piorado, relata. No retorno recente à clínica, o médico disse que acha que ela tem uma gripe, mas não podia afirmar 100% que ela tenha o corona. Mesmo assim, receitou antibiótico e um remédio para a tosse para minha filha. Mas continuo com febre, falta de ar, cansaço. Como deveria retornar ao trabalho, mas meu quadro piorou, a empresa me encaminhou a um hospital. Explica. Ao chegar a esse hospital, fulano de tal passou por horas fazendo exames. Novas radiografias, entre outros testes, foram feitos, mas todos com resultado negativo. Saiu de lá com remédio para tosse e broncodilatador. Mas o médico não me deu atestado. Perguntei se deveria ficar de repouso. Ele pediu para ver isso com meu empregador. Reclama. Oi, o médico já está tirando até o dele da reta, meu irmão. Porque geralmente quando você não está legal, o médico ele não dá atestado, você tem que pedir. Geralmente você pede, tá? O atestado, o Shindansho. Né? É muito difícil o médico falar assim, não, toma um atestado. Muito difícil ele fazer isso aqui no Japão. Pelo menos pelos médicos que eu passei, né? Você pode estar morrendo, meu irmão. A não ser que você esteja com o pé quebrado, um pulso quebrado, alguma coisa assim. Mas do contrário, é muito difícil ele dar atestado. Né? Você está com até a luxação do pulso, é difícil eles darem atestado. A não ser que você peça, fala assim, não, aí você explica para ele, estou com muita dor, assim, assim, assado, eu não tenho condições. Né? Aí ele vai perguntar quantos dias você acha, pelo menos comigo sempre foi assim, quantos dias você acha que você tem que pegar de atestado. Aí você fala, os dias dá, eles dão um atestado. Só que esse atestado ele é cobrado, tá? Não sai de graça e não sai muito barato. Fulano de tal, que é empregada de uma empreiteira, disse que a empresa nunca a inscreveu no Seguro Social no Japão. Shakai Hoken, putz. A empreiteira já está, nesse caso, a empreiteira já está contra a lei, porque é obrigatório inscrever todos os funcionários no Shakai Hoken. E que por isso precisou se inscrever no seguro de saúde, Kokumin Kenko Hoken. Mesmo assim, não tendo direito à licença por doença. Também não estou tendo direito de receber qualquer auxílio em razão a essa situação, diz. Ao telefonar para a prefeitura onde mora, ela ouviu que não havia o que fazer, apenas não deveria sair de casa. Ou seja, não tenho mais a quem recorrer. A empresa não quer pagar o descanso forçado, no caso Yukio. Na cidade, não fazem o teste nem divulgam os hospitais que fazem. Para fazer o exame, eu precisaria de uma carta de encaminhamento, critica. É aquilo que existe uma lei no Japão. Né? Que antes de passar pelo hospital grande, geralmente você tem que passar pelo pequeno. E o pequeno vai fazer esse encaminhamento para o grande. Nada impede de você ir direto no grande. Tá? Nada impede. Só que eles pedem para você passar pelo pequeno para poder não sobrecarregar o grande. Porque às vezes o pequeno ele dá resultado, você não precisa ir para o grande, porque o grande geralmente eles procuram tratar geralmente dos casos mais crônicos. Fulano de tal questiona, no caso a pessoa, né? Então qual o sentido da prefeitura divulgar que na cidade não estão fazendo testes?
Se não há casos, é porque não estão testando. Olha só, já começou a esclarecer, né? Se não há casos, é porque não estão testando. Falam para procurar um médico quando tiver febre por 3 dias. Eu tive por uma semana e não adiantou. Lamenta. Na cidade onde mora, também não conseguiu acesso às linhas de créditos para se manter nesse período. Ainda tem gasto o pouco do dinheiro que lhe restou, com remédios que não têm surtido efeito. Estou em isolamento, mas não recebi nenhuma orientação de como deveria fazer isso. Trabalho com pessoas idosas, no caso seria helper, né? Creio eu. Trabalho com pessoas idosas que têm alguns sintomas como tosse, mas ela não tem outra opção. O que tem revoltado fulano de tal é o fato do Japão estar sendo tratado como exemplo de contenção da pandemia. Até entendo que devem estar priorizando casos mais graves para internação em hospitais, mas não há monitoramento de casos leves. Sei que tem sido feito em outros países e muita gente não está acreditando nos números divulgados pelo governo. O trabalho de contenção que dizem que estão fazendo, na minha opinião, não existe. E do jeito que estão fazendo, estão transferindo toda a responsabilidade para o cidadão. É uma negligência. Finalizou. Bom, isso é fato. Segundo o Ministério da Saúde, 27 mil exames PCR para detectar o coronavírus foram realizados no Japão, né, até a sexta-feira. Atualmente, nem todos os hospitais contam com essa infraestrutura, mas os médicos podem solicitar o teste se considerarem que o paciente tem sintomas suspeitos, por febre por 4 dias seguidos, tosse, falta de ar e cansaço. Pessoas que tiverem contato direto com infectados conseguem fazer o exame mais facilmente, desde que tenham apresentado alguns dos sintomas. Pessoas saudáveis costumam ter apenas sintomas leves, iguais a uma gripe comum, mas elas podem estar transmitindo o coronavírus para familiares e colegas de trabalho sem saber. Por isso, o governo está pedindo para que as pessoas com febre fiquem em casa. Aí agora eu vou fazer um adendo. Tá? Esse adendo o que é? Todas as clínicas, desde as pequenas até as grandes, elas são ligadas via computador ao Ministério da Saúde. Tá? Todas as clínicas. Então, para quem já fez, já passou por alguma consulta aqui no Japão, vê que o médico ele joga todos os dados que a pessoa tem no computador. E o computador ele é ligado à internet, claro que vai direto no Ministério da Saúde. Então, é o seguinte, agora entra o pulo do gato, tá? Se o cara, né, desde o atestado médico Shindansho até um exame de sangue, vai tudo parar na mão do Ministério. Tudo. Tudo o Ministério vai saber de tudo, né? Porque precisa ser pedido, precisa ser impresso, né, no caso. E essas coisas vão direto via internet para o Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde. E com esse pulo do gato é o seguinte, se o país, não, no caso assim, o Japão, não quiser aumentar a, a estatística dele, ele não pode fazer exames. Porque a partir da hora que você pede um exame, já vai constar lá no Ministério da Saúde. Né? A partir da hora que entra no Ministério da Saúde, ele entra nas estatísticas. Vocês entenderam o pulo do gato? Então, se eles não querem aumentar as estatísticas, não podem fazer exames. Porque é aquela velha história. Se não tem números, não tem o que camuflar, não tem o que esconder. Entendem? Então, se você não tem esse tipo de coisa, os dados ficam como se fossem verdadeiros, sem ter que camuflar nada, né? Sem ter que mentir para o público. Tá? E fica de boa. Mas a partir da hora que começa a dar
muito pedido de exame, uma hora a coisa vai fazer boom. Igual ali eles estavam falando que fizeram 27 mil exames e só tem 2 mil infectados. Pera lá. Alguma coisa está errada. Para pensar. Né? Ou o povo está muito saudável, né? Ou estão camuflando números. Mesma coisa que aconteceu, entre aspas, na China. Né? A China, no caso, foi o primeiro lugar que deu um boom de infectados, com mais de 80 mil mais de 80 mil infectados. Isso deu aquilo de morte, e a Itália ultrapassou aquilo em questão em muito menos tempo. Pô, alguma coisa tem. Ou o chinês está com a saúde muito boa, ou os caras estão escondendo números, causa de mortes. Porque não faz lógica. Mas de qualquer maneira, é isso aí. Então, aquela velha história. Então, tudo que se faz aqui no Japão bate nos ministérios. Então, a partir da hora que bateu nos ministérios, entra como estatística. Muita gente não sabe, tá? O Japão, ele tem um ranking também de acidente de trabalho nas fábricas. Então, a partir da hora que você vai no médico com acidentado e fala que foi acidente em tal lugar, em acidente de trabalho em tal lugar, o próprio hospital já aciona aquilo. Né? Aí o que acontece? CREO na fábrica. Né? Aí acontece de a fábrica entrar no ranking das fábricas que não tomam cuidado e acidentes, que não sei o que. Aí elas perdem subsídios, perdem ajuda, perde contrato, perde um monte de coisa. Né? Com isso. Então por isso que as fábricas aqui, se dá acidente de trabalho, os caras puxam cabelo, os caras falam assim, e agora o que nós vamos fazer? Porque dá uma consequência danada, principalmente moral. Então, por isso que isso é um dos motivos do Japão não ficar pedindo muitos exames, a não ser que seja realmente estrito necessário pedir o exame, para não elevar as estatísticas, já que depois que jogou no sistema, não dá para ficar mentindo mais, a não ser que eles manipulem os números lá no diretório deles, né, no banco de dados deles. Mas se eles forem honestos o suficiente para não manipular os dados, a coisa vai tomar um boom muito grande. Eu falo isso porque eu sou gestor de tecnologia, tá? Eu sou gestor de TI, então eu sei do que eu falo, tá? Nessa parte. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.